Queridos irmãos e irmãs, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Existe um costume, uma tradição, infelizmente supersticiosa no Brasil, e digo de passagem, já que a superstição é contrária à fé, de que as pessoas, por sua inveja, por seu mal olhado ou ambição, podem nos prejudicar somente com o pensamento. Quem nunca, em algum momento da vida, presenciou alguém dizer isso? Fulano de tal foi na minha casa e depois as coisas começaram a desandar. Quando tal pessoa disse isto para mim, as coisas deram errado. Eu abri a porta da minha casa, tinha uma macumba e descobri de quem era. Depois disso, tudo começou a dar errado. Ou alguém fez um quebrante, alguém fez alguma coisa para mim. Não conte também os seus sonhos, os seus projetos, porque isso pode causar inveja e mal olhado. Tudo baboseira, minha gente. Não existe nada disso, pelo amor de Deus. Já temos tantos problemas, tantos pecados para lutar. Se ainda ficarmos preocupados com a inveja dos outros, o que os outros pensam de nós, o que seria de nós? Todo o mal que o demônio pode fazer para nós, ele já faz. Aliás, o maior de todos os males que pode acontecer em nossa vida, vem das nossas atitudes. É muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, culpar todo mundo, todo o inferno, de tudo de ruim que acontece em nossa vida, para nos livrar da culpa. Percebe que é um subterfúgio? É uma escapatória? Como eu não quero aceitar a minha culpa, não quero aceitar que as minhas atitudes foram más, foram contrárias à lei estabelecida por Deus, então eu começo a acusar todas as pessoas. Eu digo que alguém fez macumba, eu digo que alguém teve mal olhado, eu digo que alguém teve inveja de mim, mas não foi as minhas atitudes, não foi a minha preguiça, não foi a minha arrogância, não foi o meu orgulho, não foi a minha prepotência. Por isso, irmãos, temos que nos encarar, temos que olhar para nós, temos a coragem de ver o que de ruim também tem dentro de nós. Claro, temos coisas boas, temos qualidades, mas o evangelho de hoje, a palavra de Deus é muito clara, que o que torna impuro o homem não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro. O que de fato pode estragar a nossa vida? Se não é um mal olhado, se não é inveja, se não é a macumba que fez o mal para nós. Por que em tal área da minha vida as coisas não dão certo? E a resposta está no evangelho de hoje e das palavras da boca de Jesus. O que torna impuro o homem? E alguém pergunta: o que, padre? O que pode fazer acabar com a minha vida? O que pode fazer com que as coisas comecem a desandar? Peguem o seu folheto, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, versículo 21, o finalzinho do Evangelho. Todos que estão com o folheto, peguem ele agora. Finalzinho do dia, muitos já estão cansados, já estão preocupados com o trabalho de amanhã, mas agora é tempo de focarmos na palavra de Deus. Viver o momento presente, esquece o amanhã, esquece o que passou. O momento é agora, seu com Cristo. Versículo 21, vamos juntos. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Então, padre, quer dizer que o demônio não prejudica a minha vida? Quer dizer que as pessoas não têm esse poder? Até certo ponto, até certa medida, e tudo com a permissão divina. O catecismo da igreja e a doutrina da igreja é muito clara. Onde encontra-se a ação do demônio em nossas vidas? Na nossa
imaginação. É ali que Deus muitas vezes permite que o demônio nos tente com pensamentos contrários à lei de Deus. Somente o pensamento por si só não pode ser um pecado, porque muitas vezes é involuntário. Mas quando damos consentimento e começamos a modular a nossa vida segundo aqueles pensamentos contrários de Deus, e graças a Deus a nossa consciência muitas vezes sabe distinguir se aquele pensamento é de Deus ou não, e é muito fácil. Se o pensamento te orienta a fazer a vontade de Deus, amar o próximo e a Deus, a fazer a caridade, logo é um pensamento de Deus. Se o pensamento te orienta a todos esses pecados que foram falados aqui, sabemos que é uma tentação. Então, sim, o demônio tem uma ação sobre nossas vidas. Só que, repito, para cair no coração, a pessoa que mais pode te prejudicar é você mesmo. A pessoa que mais pode estragar a sua vida é você, com as suas ações, com as consequências do que você faz desde o começo da sua vida, desde quando você é criança e começa a tomar decisões. A nossa vida é muitas vezes como um dominó, uma pequena ação que fazemos no passado, que repercute por toda a nossa história. No ano de 2014, eu disse, eu quero ser padre, e eu entrei. Uma decisão que eu tomei, que repercute após 10 anos em minha vida. Ou quando alguém se decide casar, uma decisão lá no passado, que muda todo o futuro. Assim é nossas vidas. Por isso temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, que muitas vezes não damos atenção. Aonde começa? Aonde nascem os grandes assassinos, os grandes ladrões da sociedade? Aonde nascem os adúlteros, os pecadores, os caluniadores, os invejosos? Aonde nascem as más intenções, a impureza? Nasce no nosso coração, com pequenas concessões que damos para o pecado. Por exemplo, as pequenas mentiras, os pequenos roubos. Uma pessoa que rouba 10 reais e a consciência não pesa, é capaz de roubar 100. E depois que ele rouba 100, ele rouba 1000, ele rouba 10.000 e ele começa a se acostumar com o pecado. Uma pessoa parece ser um pouco exagerado, mas é assim que funciona a nossa mente. A gente vai dando pequenas concessões. Fala quando chegar alguém na casa, um exemplo prático. Fala para ele que eu estou dormindo. E a criança vai lá e fala, meu pai não está aqui, está dormindo. Ou quando atende o telefone, você finge ser outra pessoa, fala coisas que não são verdadeiras. Pequena coisa, não prejudicou em nada, mas isso é a abertura que você está dando para entrar no pecado. E assim funciona também com os maus pensamentos. Você que é casado ou casada, quando você aceita e acha normal ver a pornografia no celular, quando você acha normal, você que é casado, a seguir outras mulheres no Instagram e ficar curtindo as fotos, isto já é a porta de entrada para o adultério. E assim funciona para todos os pecados. Quando você acha normal alguém não devolver um troco de 5 reais, você está dando a brecha para o inimigo. Por isso temos que fazer o esforço de sermos fiéis sempre nas pequenas coisas. Irmãos, o Evangelho de hoje também é um convite feito por Cristo para olharmos para a nossa consciência e, escutando essa lista de pecados que o Senhor condena e rejeita, fazemos um exame de consciência. Algum desses pecados tem tido espaço na minha vida? Padre, tudo que o Senhor falou, eu estou vivendo de errado. O que eu faço? Faz o que todo mundo faz quando quer ser santo, quando quer crescer no amor a Deus. Fazer uma boa confissão. Deus é tão bom que Ele sabe disso. Ele sabe que nós iríamos pecar. Ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, derramou o seu sangue na cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, como vamos professar no credo daqui a pouco. E Ele sobe aos céus. Ele deixaria a gente sozinho, sabendo da nossa fraqueza? Jesus Cristo, sabendo do que nós somos capazes de fazer, nos deixaria sozinho aqui na terra? Não. O que Ele deixou para nós? A Bíblia? Uma pergunta polêmica. Quem que Jesus deixou? A Bíblia ou a igreja primeiro? A igreja. Não faria sentido Jesus deixar a Bíblia, onde uma população na época dele não sabia ler e escrever. Livro era artigo de luxo. Pessoas que escreviam e liam eram os grandes doutores, os mestres da lei. O que Jesus faz? Deixa a sua igreja. E depois a igreja, vendo a necessidade de que as palavras de Cristo sejam conservadas com fidelidade, escreve o Novo Testamento. E recolhe do Antigo Testamento tudo aquilo que foi inspirado por Deus. A Igreja Católica, em outras palavras, por mais duro que seja essa verdade para as pessoas que não são católicas, ela escreveu o Novo Testamento. A Bíblia nasce depois de uma tradição oral que foi passada de geração em geração. Quem lê a Sagrada Escritura vai perceber uma coisa interessante. Você não encontra nenhum versículo de Jesus falando: ide e escrevei o que eu estou fazendo. Ide pelo mundo e escreva as minhas palavras. Nenhuma vez Jesus fala isso. Ele fala o quê? Ide, evangelizai todos os povos. Ide e batizai. E quando Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo sobre a igreja e diz: recebei o Espírito Santo. Quem perdoardes os pecados serão perdoados, quem retiveres serão retidos. Na última ceia, fazei isto em memória de mim. Então a palavra de Deus nasce a partir de uma necessidade, para que com fidelidade seja transmitido o que Jesus fez e falou. E esta palavra de Deus, irmãos, nos impele hoje e agora a uma mudança. Uma mudança que começa pelo pensamento. É difícil sim de encarar a verdade. É difícil quando vamos à igreja e escutamos uma realidade que muitas vezes não estamos vivendo, porque de fato é um contraste. Quando olhamos para a cruz de Jesus, e por isso nas igrejas católicas temos a cruz no centro, para mostrar o contraste da nossa vida com o que Jesus fez, e nos lembrarmos de como ainda somos mesquinhos, de olharmos para a cruz e percebemos que ainda não nos entregamos totalmente a Ele. É uma marca, é uma memória para todos nós, do preço do nosso pecado, do que causou as nossas infidelidades. A cruz de Cristo é uma memória eterna de que também somos amados por Ele, apesar dos nossos pecados, apesar de todas as nossas fraquezas, de tudo aquilo de ruim que nós somos. Ele nos ama de modo incondicional e quer nos tirar desses pecados. Meus irmãos, o mesmo Jesus que elenca essas impurezas, esses pecados que tornam o nosso coração sujo, o mesmo Jesus também nos dá a graça de sairmos deste estado. Certa vez Jesus ressuscitava Lázaro, que estava 4 dias no sepulcro. E ele disse: vem, Lázaro, sai para fora. E cada vez que você se confessa, cada vez que nós, arrependidos dos nossos pecados, vamos até o sacerdote, Jesus novamente está fazendo isso. Lázaro, vem para fora, sai desse sono, sai desta morte. O pecado faz isso em nós, nos mata interiormente, mata a nossa vida interior, nos afasta de Deus, que é a verdadeira felicidade de nossa alma. E se estamos aqui nessa igreja hoje, nesta paróquia, é porque de alguma forma percebemos esta verdade, irmãos, de que somente Deus pode nos dar a verdadeira felicidade. A maior mentira que foi nos contada
e aceitamos isso, é de que ser de Deus, ser de igreja, fazer a vontade dele é muito difícil, é muito cansativo, exige grandes sacrifícios. Em parte é verdade. Mas, irmãos, olhemos para quando estávamos no pecado, será que não era pior? Olhemos a escravidão que o pecado causa em nós. Cada um desses pecados que deixa o ser humano amarrado, sem liberdade. Será que esses pecados não causam justamente esta infelicidade que tantas vezes sentimos? Irmãos, estar com Jesus é a melhor coisa do mundo. O céu que todos nós queremos ter um dia começa já aqui na terra. Este é o segredo dos santos, é o segredo da santidade, é estar crucificado com o Senhor, estando crucificado com Ele, sentindo e tendo verdadeiramente uma paz que vem de Deus. Eu posso experimentar toda certeza, todos os dias da minha vida isso. Não me arrependo nenhum dia de ter me tornado sacerdote, não só padre, mas há 10 anos atrás, de ter dito um não para o pecado, de ter renunciado ao pecado, e mesmo caindo de novo neles, continuado insistindo: Senhor, eu não aceito o pecado como projeto de vida. E eu pergunto, eu faço essa pergunta a todos: o pecado tem sido um projeto de vida na sua história? O que tem saído do seu coração? Em outra passagem, Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Tem até uma música muito famosa que canta nos grupos de jovens, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E isso é verdade. Como conhecemos alguém? Uma pessoa quando vai contratar alguém na empresa, ou vocês quando fizeram uma entrevista de emprego, a primeira coisa que o seu patrão quer saber é a sua forma de se comunicar. Por isso ele te chama pessoalmente. Sim, faz uma entrevista prévia pelo celular, pela internet, mas ele precisa te ver. Ele precisa ver você abrir a boca e conhecer quem você é de fato. E quantas pessoas, irmãos, que conhecemos ao longo de nossa vida, e sem vê-la falar nós dizemos: fulano de tal deve ser assim e assim. Às vezes tem até uma aparência boa, simpática, mas basta abrir a boca que só sai porcaria, que só sai sujeira, já estraga e já azeda qualquer relação. E somos chamados, irmãos, a olhar também para as nossas amizades, porque vamos absorvendo também das pessoas que nos rodeiam essas sujeiras. Se queremos ser limpos, se queremos que o nosso interior se reflita nas nossas palavras com santidade, olhemos para quem nós temos convivido, quem são os nossos amigos. Temos que ter a coragem também de afastar aquelas pessoas que nos afastam de Deus, por mais difícil que seja. De sairmos de grupos de WhatsApp, de perfis que só trazem o pecado e a sujeira para a nossa casa. Temos que ter coragem para fazer isso e nos aproximarmos de pessoas que têm os mesmos ideais que os nossos, que buscam a santidade, e a igreja é de fato o melhor lugar para isso, para buscarmos pessoas, famílias que buscam o céu, que têm a coragem de romper com o pecado. Jesus Cristo acolhe a todos, mesmo com todos os pecados que temos. Ele nos quer, Ele quer nos perdoar, mas para que o perdão dele chegue até nós, Ele precisa encontrar minimamente um coração disposto e arrependido. Ele morreu na cruz por nós. E o que nos pede agora? Que pelo menos aceitemos o seu amor, que pelo menos reconheçamos a sua misericórdia infinita por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.